agora falar da segunda temporada de Arifureta, o nosso querido anime. Essa coisa maravilhosa, essa coisa gatita, bonitita. E que começa com uma forma meio trágica, eu diria, porque a primeira temporada, ela é legal pelo meme, mas a segunda temporada, por algum motivo, ela fica honestamente boa. Tipo, o anime se solidifica de um jeito que você fala, eu não tô entendendo por que isso daqui está funcionando, por que o personagem tá sendo coerente, por que tá tendo causa e consequência, por que tem uma construção lógica dos acontecimentos e estão respeitando regras de mundo. Isso daqui não estava acontecendo na primeira temporada. E no começo, Arifureta, pra quem não conhece, é basicamente mais uma historinha de Isekai, onde o protagonista vai pro Isekai, ele é meio um bostão, né, e vai ele junto com a classe inteira, ele fica preso numa masmorra, ele começa a comer uns bagulho esquisito e ganha poderzinho, fica com o cabelo branco. E ele começa a rasgar a dungeon, porque ele começa a absorver um monte de poder de um monte de bicho daí. Ele encontra uma vampira 110 no final da dungeon. E aí ele começa a fazer a party dele cheia de waifus por algum motivo, né? E vai. E, cara, a primeira temporada é uma coisa, assim, muito bizarra, porque é tão mal feito, tão mal produzido, que chega a ser engraçado. E até o diretor, e que infelizmente que Deus o tenha, ele trabalhou tão bem em fazer a galhofa ser bem feita que você fala, porra, eu compro, eu acho legal. Aí você vai pra segunda temporada e a coisa evolui, escalona, e ele começa a respeitar isso. Ele começa a respeitar escolhas de personagem. Tem determinados momentos onde personagens têm que se despedir ou eles têm que fazer determinadas escolhas e isso tem processos. Isso tem consequências, isso tem sentimentos envolvidos e os personagens racionalizam sobre isso. E, pô, Tandra, isso parece meio básico, né? Então, ele é o básico, só que é bem feito. Pra um anime do estilo de Arifureta, que é um Isekai, mais um dos 300 mil Isekais que existem, e que tem todos os artifícios de Isekai possíveis, ele fazer tudo de uma forma consistente e com uma produção que melhorou bastante, por mais que ainda existam alguns memes de, principalmente CG de alguns monstros aqui são horrorosos, ele honestamente conseguiu criar um piso pra ele. Se tornou uma história até interessante de acompanhar, onde você olha para os conflitos e principalmente pros personagens e você consegue começar a levar a sério. Você consegue entender os seus problemas, os seus objetivos e como essa história vai escalonando e sempre jogando pra cima o power play. Mas é bem feito, é bem divertido e ele funciona. Eu nunca pensei que eu iria falar isso de Arifureta. Tanto que em alguns episódios finais ele começa a criar conflitos onde você tem literalmente um massacre, vamos dizer assim, meio que anunciado, e a tensão criada na situação, tanto pela direção quanto pelas ações, faz muito sentido. É um momento onde o impacto é grande. Ou quando determinados vilões começam a aparecer, eles começam a ser vilões mesmo, e eles têm um respaldo pra estar ali na história e fazer as maldades deles e você ficar puto com eles. Ou até mesmo um cast extremamente amplo de personagens que ninguém se importava, que era de fato os amigos de escola do Hajime, eles começam a ter funções. E como eu falei, a parte do massacre iminente seria usando mais ou menos essa situação. E você percebe que isso importa. Ou pelo menos, por exemplo, um meme que, vamos dizer assim, acontece na primeira temporada, é que o Hajime tem uma filha, que não é bem dele, vamos dizer assim. E começa-se a criar uma situação onde o Hajime começa a criar responsabilidade e um papel de pai. E é honestamente bem feito. Você fala, gente, que é isso? Um anime meme, bobo, se tornando um anime condizente. Um anime sólido. E isso é assustador, porque isso mal acontece no mundo dos animes herol. Quando obras como Arifureta surgem, você sabe que o gráfico vai ser ou estagnar ou pra baixo. E não sou eu que tô falando, é todo um histórico de Isekai merda que a gente tá vendo aí durante tantos anos saindo e que a gente só sabe que o gráfico tá descendo ou só estabilizando, no máximo sobe um pouquinho, mas porra, nada de relevante pra de fato uma obra crescer. Tudo bem, eu sei que o gráfico da primeira temporada de Arifureta estar lá embaixo não ajuda, mas essa temporada
solidificar e se tornar uma narrativa que ela é comprometida em fazer a sua história andar e os seus personagens a terem papéis e funções e ser coerente, poxa, é algo muito bom. Eu honestamente fiquei muito feliz de acompanhar essa temporada. Até é engraçado que aparentemente a White Fox era o maior vilão de Arifureta, porque nessa temporada ela saiu e entrou o estúdio Modern no lugar e melhorou absurdamente a produção. Antes, nem os modelos 3D de armas e qualquer objeto ali encaixava nos personagens, agora encaixa. Agora as lutas têm um negócio, assim, super complexo chamado de storyboard. Você fala, meu amigo, conceitos, assim, muito, muito inovadores para Isekais e principalmente para Arifureta. Então ele honestamente se tornou um anime decente. Ele melhorou bastante. Fiquei muito feliz com isso. Não sei se vai ter uma próxima temporada, ainda tem bastante coisinha aberta. Até o próprio autor, ele disse que ao longo do tempo ele foi amadurecendo e fazendo a Arifureta de fato se tornar uma história mais própria. E dá pra entender bastante disso, principalmente refletindo nessa temporada que a Steph trabalhou melhor. O estúdio melhorou bastante. Não tinha White Fox aqui pra estragar nada. E tivemos uma narrativa que honestamente melhorou. Eu fiquei embasbacado. Realmente fiquei embasbacado. Gostei muito do que eu vi aqui. E... ai, cara, é um pouquinho demais. Eu sei que é um pouquinho demais, mas eu vou dar um 7 pra Arifureta. Porque o grau de superação dele me deu esse pouquinho a mais. Ele merece um 6. Eu acho que o negócio dele é um 6. Mas eu vou dar um 7 porque não é normal você ver um negócio desse. Não é normal, não acontece você ver um anime que era tão destruído na sua primeira temporada, deu uma subida sólida e se tornou uma boa narrativa pra você acompanhando. Tudo bem, não é um grande anime, não é algo totalmente recomendável, vamos dizer assim, mas eu ainda assim vejo muito potencial que ele acabou tirando do nada e limpando bastante do seu passado obscuro e sombrio de uma obra que era só um grande meme para se tornar um anime honesto, um anime redondinho, ou pelo menos bem sólido no que ele tá tentando fazer em suas bases. Obviamente ainda ele tem muito para melhorar, mas ainda assim eu tô impressionado com o nível de competência que ele conseguiu trazer pra gente. E é isso, esse foi Arifureta. E ó, nem usei o meme do Lolipunheta, olha só. Até isso ele melhorou. Até isso ele melhorou. Ele tentou ser mais honesto e ser mais fechadão com a sua waifu principal. Tudo bem, tem um monte de waifu aqui, mas é a vida, né? É a vida. Você tá querendo me dizer então que ele melhorou na arte do Lolipunheta? Muito bom. Ele tá mais fechadão com a vampira. Esse é o Thunder. Ele renegou a verdadeira mamãe da filhinha dele. A Ara. Até isso. Jesus, que coisa horrível.